Meus irmãos, Jesus Cristo esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. E quando Jesus começou, a primeira mensagem que ele pregou, porque Jesus pregava, ensinava e curava. E a primeira mensagem que ele pregou, e a que prevaleceu durante todo o seu ministério, sem dúvida alguma, foi esta. A primeira palavra dele foi: o tempo está cumprido. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Essa é a principal mensagem de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, essa preciosa palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 14. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João Batista, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, está ao alcance. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero falar com você sobre o reino de Deus e a igreja. Por que Jesus falou tanto sobre o reino de Deus? Aliás, vamos ver se ele realmente falou tanto assim sobre o reino de Deus. E para que não haja confusão, é muito importante nós entendermos. Eu peço que você agora leia Mateus 4,17. Mateus 4,17. Lembra, Jesus falou: examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Você não vai conhecer Jesus se não conhecer a Bíblia. Mateus 4,17. Desde então, é a mesma passagem de Marcos. Ele estava ali na Galileia das nações, verso 15. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado. Arrependam-se, o reino dos céus. O reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Nós temos uma tendência até natural de, quando pensa em reino dos céus, a gente pensa no reino dos céus, não é? Quando for para o céu, quando for para a minha casa celestial, para a vida eterna, naquele outro estágio. Mas não confunda. Arrependam-se, porque é chegado, já chegou o reino dos céus. Por que Mateus, eu citei isso ontem, mas alguns estavam ontem. Por que Mateus fala reino dos céus e Marcos fala reino de Deus? Lucas também fala reino de Deus. Lucas fala mais reino até. Basicamente, Lucas escreveu para os gregos, Marcos escreveu para os romanos, Mateus escreveu para os judeus, e João escreveu para que o mundo creia. Como Mateus escreveu para os judeus, por isso que a expressão para que se cumprisse as Escrituras só aparece em Mateus, porque os judeus conhecem as Escrituras. Então ele fala, para que se cumprissem as Escrituras. Isso não está em Marcos, isso não tem em Lucas. Mas como os judeus têm um grande zelo pelo nome de Deus, eles têm um cuidado de não usar o nome de Deus em vão, apesar que isso não seria em vão, Jesus falou. Então, Mateus, quando escreve para os judeus, ele não fala o reino de Deus, ele não usa o nome Deus. Até hoje, os judeus ortodoxos falam Baruch Hashem, bendito o nome, não fala Deus. Então, ok? Reino de Deus, Mateus. Marcos. Reino dos céus, Mateus. É a mesma coisa. Ok? E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus. Existe um rei no céu, o Todo-Poderoso, o Criador, ele governa. É o reino de Deus. E quando Jesus fala, chegou o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, arrependa-se. Então, o reino de Deus
veio com Jesus. Aleluia. Eu peço a Deus que te dê entendimento como deu a mim. Isso muda toda a nossa forma de ver a Bíblia. O reino de Deus já está, já chegou. Por isso Jesus fala, se você crer no Evangelho, se você se arrepender, a gente já vai entender, arrepender do quê? Você já entra no reino de Deus. É por isso que a palavra fala, o reino de Deus não vem com visível aparência, ele está dentro de vós. Eu já estou no reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, Deus, o Todo-Poderoso, Ele está dando aos homens uma oportunidade de serem novamente governados por Ele. Aleluia! Jesus falou, creiam nas boas novas, creiam no Evangelho, né? Creiam no Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Creiam nessas boas novas. O reino de Deus chegou. Eu trouxe o reino. Irmãos, a primeira mensagem de Jesus foi sobre o reino de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, foi visto pelos discípulos por 40 dias. Em uma ocasião, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Isso tudo está registrado. E a mensagem que ele pregou nesses 40 dias foi o reino de Deus. O reino de Deus. O ensinamento registrado em Mateus, que a gente conhece como Sermão do Monte, não é? Mateus capítulo 5, 6 e 7 é chamado o Sermão do Monte, porque Jesus subiu ao monte, os discípulos vieram e ele pregou o sermão. É Sermão do Monte porque ele estava no monte, podia ser o Sermão da praia, podia ser o Sermão do vale, mas a mensagem do Sermão do Monte foi, adivinha? O reino de Deus. Ele explica, ele ensina como é o reino de Deus, como são os padrões do reino de Deus, como que quem vive no reino de Deus age. Aleluia. Jesus ensinou muito por parábolas. Em Mateus, no capítulo 13, tem 8 parábolas. Quem adivinha qual é o tema das 8 parábolas? O reino dos céus, Mateus fala. O reino de Deus. Eu vou abrir aqui aleatoriamente não, vou abrir em Mateus 8. E olha, Mateus 8. Perdão, Mateus 13, né? Mateus 13. 8 parábolas em Mateus 13. Jesus disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. A parábola do semeador. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que negociava pérolas. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Qual é a mensagem principal de Jesus? O reino dos céus. O reino de Deus. E o reino de Deus já chegou. Nós, geração do século 21, nós vivemos no reino de Deus. Jesus trouxe o reino. Ele ensinou a orar assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. E ele termina a oração assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Jesus falou, vocês não são deste mundo, eu também não sou. Nós somos cidadãos do céu, diz a palavra, na terra. Porque nós somos do reino de Deus. Nós estamos debaixo do governo do céu. Um reino tem um rei. E esse rei
é Jesus, o Senhor. Aleluia. Eu agora entendo por que eu sou tão bem-aventurado. Eu sempre falo, você já ouviu falar isso? Olha, é covardia, eu mais o Espírito Santo é covardia. Claro, porque o Rei do Universo está comigo. Você sabe como os judeus oram? Eles oram assim: Baruch atah Eloheinu, bendito seja o Senhor nosso Deus, Melech Gadol Bekol Olam, grande Rei de todo o universo. O grande Rei de todo o universo enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para me deixar entrar no reino. Jesus falou: não temais, ó pequenino rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o reino. Eu protesto. Quando você entender que você faz parte do reino de Deus, você não pode mais agir como uma pessoa do mundo. Porque só há dois reinos, só há dois senhores. Colossenses fala que Ele nos transportou do império das trevas, onde todos nós estávamos, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é por isso que Jesus falou: quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue. Ou você obedece o rei ou não obedece o rei. Ou você está debaixo do governo dele ou não está debaixo do governo dele. É por isso que mesmo na igreja, alguns vão chegar naquele dia, no grande dia, e Jesus vai falar: ei, eu não te conheço. Mas Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônios, porque o nome de Jesus tem poder. Mas Jesus vai falar: aparta-te de mim, eu não te conheço. Você pratica iniquidade, você não viveu conforme o padrão do reino. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Aleluia. De Gênesis a Apocalipse, o reino é apresentado. Em Gênesis, a autoridade suprema, o rei, tinha acesso e tinha intimidade com Adão e Eva, o homem que ele criou à sua imagem e semelhança. Deus reinava, governava sobre o homem. Deus deu ordens. Na verdade, Deus deu uma ordem para o homem: não coma deste fruto. E o ser humano desobedeceu. O ser humano, o pecado de Adão e Eva, irmãos, o pecado foi rebeldia. Eles se rebelaram contra a autoridade de Deus. E eles obedeceram o príncipe deste mundo, Satanás. Ali o mundo foi entregue a Satanás. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E o homem entregou o governo a Satanás, porque aquele a quem você obedece, a ele você serve. Então, o homem deixou de ser governado por Deus. Deus então fala: eu vou criar um povo. Isaías, o profeta Isaías fala: pode porventura um povo nascer num só dia? No entanto eu fiz, diz o Senhor. Num dia nasceu uma nação, um povo. Quando Deus chama Abraão, Ele fala: Abraão, de ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois Ele fala para Israel: eu serei o teu Deus, vocês serão o meu povo. Então, novamente, o governo de Deus, o reino de Deus estava, só que Israel era governado por Deus, por meio do profeta, dos profetas. É por isso que a palavra fala lá em Hebreus: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses tempos Ele tem falado a nós pelo Filho, a quem constituiu sobre todos. Então, Deus governava, o reino de Deus estava onde? Em Israel. Israel sempre prevaleceu.
Até que um dia Israel não quis mais ser governado pelo rei. E eles falaram para o profeta Samuel: não, ei, dá-nos um rei. Nós queremos ser como todas as nações, queremos um rei. Até hoje de manhã o pastor André pregou esse texto. E Samuel, já idoso, ficou muito triste e falou: Senhor, eles estão me rejeitando em Israel. E Deus fala: Samuel, faça como eles querem, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Israel rejeitou Deus. E o governo de Deus, novamente, não governava os homens. Então, o nosso Deus enviou não mais um profeta, Deus enviou o seu próprio Filho para reinar. E quando Jesus chega, ele fala: arrependam-se, o reino chegou. Creiam no Evangelho, o reino de Deus chegou. Aleluia! Arrependam-se do quê? Da sua rebelião. O príncipe deste mundo, ele fala para você: você pode fazer o que você quiser. O rei fala: faça o que eu digo. Arrependa-se. Amém? É diferente. O rei vem para governar. O rei manda. O rei fala assim: olha, se você quiser entrar no meu reino, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E me siga. Tem pessoas que não entendem muito bem ainda o Evangelho e falam assim: eu não sei não, eu acho que Jesus pede muito da gente. Não é? Eu vou te dizer, ele não pede muito. Ele pede tudo. Ele pede tudo. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Por ele e para ele são todas as coisas. E ele comprou a minha vida com o seu próprio sangue. Não sobrou nada. Eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Você quer ser meu discípulo? Você quer entrar no reino? Morra. Seja batizado. Seja batizado. No batismo, o seu eu morre. Aleluia! Esse é o padrão do reino. A gente entende que Jesus Cristo é o Senhor. É muito comum os cristãos querem Jesus como Salvador, pensando no céu. Mas Jesus veio para ser o Senhor na terra. Aqui. Alexandre, se alimenta da minha palavra, porque eu vou te dizer aqui como você deve ser como marido. Eu vou te dizer aqui como você deve ser como pai. Eu vou dizer aqui como você deve ser aqui como patrão e como empregado. Eu vou te dizer aqui como você deve respeitar as autoridades. Eu vou te dizer aqui como você deve amar a Deus. Eu vou te dizer aqui, Alexandre, como você deve me servir. Tudo isso, porque Ele é o Senhor. Ele é o Rei. E eu pertenço ao seu reino. Aleluia. Então, de Gênesis até Apocalipse é apresentado o rei. Lá em Apocalipse, o desfecho de tudo, é apresentado um trono com o rei, o grande rei, e ao seu lado um cordeiro imolado, o seu filho, que é apresentado como o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor. Deus lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo toda a língua confesse e todo joelho se dobre. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. É o Senhor do reino. E Ele nos convida a entrar no reino. Arrependam-se. Arrependam-se. Não queira viver mais para você. Morra para você.
Vá para a cruz. Creia no Evangelho. E você vai entrar no reino. Eu vou te dizer, é por isso que a palavra fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz. A palavra fala que nós éramos escravos do pecado e agora nós somos escravos da justiça. Mas como é bom ser escravo desse rei. Desse rei que nos ama tanto, que intercede por nós todos os dias. Mas Ele não pede, Ele exige. Negue-se, me obedeça, siga-me. Amém, igreja? Eu estou falando do reino de Deus, né? Mas só para a gente tirar aquela ideia de que o reino de Deus é no céu. Ele governa desde o céu, mas o seu reino, a palavra fala que a terra é o estrado dos seus pés. Jesus reina. É verdade que a palavra fala lá em Hebreus 2, Ele ainda não governa sobre todas as coisas. O príncipe deste mundo ainda age. Então, vai dizer aqui em Hebreus 2, no verso 8, Hebreus 2, Hebreus 2:8. Vamos ver Hebreus 2:8? Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Não é verdade? Por enquanto ainda não estão todas as coisas sujeitas a Ele. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito por um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Então, irmãos, se nós não compreendemos o reino de Deus, nós não compreendemos Deus. Se nós não conhecemos o reino de Deus, nós não conhecemos Deus. Porque Ele é o Senhor do reino, e o reino veio à terra, e nós pertencemos a esse reino. Amém? Quando você lê a Bíblia, eu peço a Deus que ilumine os seus olhos espirituais, como Ele tenha feito comigo. Eu até comentei outro dia com a Kátia, meu Deus, eu já não sei quantas vezes eu li a Bíblia, né, mas cada vez ela se renova. E agora eu estou entendendo, eu estou olhando e vendo sempre o reino. Em Gênesis, eu estou lendo agora Gênesis, estou vendo o reino. Eu estou lendo Hebreus também agora, e eu estou vendo o reino. E Jesus falou sobre o reino. Você sabe quantas vezes no Novo Testamento aparece a expressão o reino de Deus, o reino dos céus, o reino? No Novo Testamento, mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. É isso que Jesus veio para nos ensinar, como é o reino, como viver no reino, como entrar no reino. Aleluia! Pedro, no dia de Pentecostes, pregou o primeiro sermão dele. Jesus já tinha sido ascendido ao céu, mas tinha assunto ao céu. E Pedro prega o primeiro sermão. Peço que você abra Atos 2:36. Atos 2:36. Atos 2:36. Saiba, pois, aqui Pedro pregou a milhares de judeus, vindo de todas as partes do mundo para a festa de Pentecostes. E ele então prega assim, Atos 2:36, eu estou indo no final, né, da pregação. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, ungido. Vocês crucificaram
A palavra fala que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e por isso crucificaram o Rei da glória, Jesus. Saibam vocês crucificaram, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E agora? E Pedro disse-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Arrependam-se dessa atitude de rebeldia, entendam que Jesus é o Senhor, sirvam ao Senhor, sejam batizados, morram e sirvam o Rei. Você entende? Você entende por que Jesus falou: todo aquele que crer e for batizado será salvo, entra no reino? Que quando você é batizado, o seu velho homem, cheio de vontade, cheio de mania, morre. Irmãos, o novo Alexandre já tem muita coisa para ser mudada a cada dia. Imagina como era o velho Alexandre, antes do batismo. Cheio de si, me achava. Morra, arrependa-se, sirva o Rei. Aleluia! Paulo falava assim: olha, sabe o quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Ele é o Rei, eu não sou nada. O nome de Paulo não era Paulo, era Saulo. Saulo quer dizer amado? Saulo. Oi? Desejado. O nome de Paulo era Saulo, desejado. Fariseu, da tribo de Benjamim, formado na escola de Gamaliel, erudito, cidadão romano. Então falava, não sei se era latim que falava na época, latim, mas falava grego, falava hebraico. E quando ele entrega a vida para Jesus Cristo, o Rei, ele foi batizado, morreu, e um dia ele falou: não quero mais ser chamado de Saulo, desejado. A partir de agora eu sou Paulo, pequeno, porque importa que ele cresça e eu diminua. Quem pertence ao reino de Deus serve ao Rei, ao Senhor Jesus. Aleluia! Filipe, na Samaria, ele pregava. O que será que Filipe pregava, o evangelista? Veja lá, Atos 8, 12. Atos 8. Atos 8, 5, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, o Senhor. E o verso 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Qual é a mensagem central? O reino de Deus e o senhorio de Jesus. Igreja Ágape, quando a gente entender isso, amém? Paulo, em Éfeso, durante 3 meses, ele pregou em Éfeso, numa escola. Sobre o que será que Paulo pregou por 3 meses? Veja lá, Atos 19, 8. Atos 19, 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo os judeus acerca do reino de Deus.
A gente tem que sair daqui entendendo o reino de Deus, os princípios do reino, as leis do reino, o Senhor do reino e a nossa posição nesse reino. Nós somos servos, nós somos irmãos, nós somos concidadãos. E quem é o Senhor? Jesus. Nós não somos do mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. E nós temos que andar conforme. É por isso que nós lemos ontem em Hebreus. Fala que o que se espera de nós é que nós andemos de acordo com... eu vou ler, né, é melhor. Olha só, em Hebreus... Hebreus 6, Hebreus 6... Hebreus 6, 9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Coisas que acompanham a salvação. Porque ele vem falando aqui que é impossível que aqueles que entraram no reino, viveram as coisas do reino, o Espírito Santo, o poder de Deus, a boa palavra de Deus e novamente caíram. É impossível renová-los para arrependimento. Mas vós, amados, ainda que falamos coisas pesadas como essa, esperamos de vós coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Vamos andar como cidadãos do reino de Deus. Amém? Você entende quando Deus fala que, homens, vocês devem tratar as mulheres mais jovens como se fosse sua irmã, e as mulheres mais velhas como se fosse sua mãe. Jovens, respeitem os mais velhos. Os padrões do reino. Aleluia. Tem tantos outros, né? Mas olha, e no final Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Ele ficou 3 meses na sinagoga, falando sobre o reino de Deus, e ao todo ele ficou 3 anos em Éfeso. E quando ele se despede dos anciãos de Éfeso, olha o que ele fala. Veja em Atos 20, 25. Atos 20, 25. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. O que Paulo pregou durante 3 anos? Passei pregando o reino de Deus. Quando você lê a Bíblia, procure perceber que ali está o rei, e ali estão os padrões do reino. É por isso que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas para nós, os que cremos, são salvação e poder de Deus. Se eu sou cidadão do reino, eu ando de acordo com o padrão do reino. E é por isso que a palavra traz fé. Porque quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço o reino, mais eu conheço o rei. E aí eu tenho fé. Tudo é possível àquele que crê no rei. Aleluia. Muito bem, mas alguns se converteram e muitos se enfureceram e blasfemaram. E ainda hoje, quando a mensagem do reino de Deus é pregada, irmãos, não tem como ficar em cima do muro, não tem meio termo, porque existe o reino de Deus e o reino das trevas. E lembra, como eu disse, o que o príncipe deste mundo prega? Faz o que você quiser, desfrute, viva. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aproveita. Esse é o reino das trevas. Largo é o caminho que conduz a esse reino, e muitos acertam por ele, Jesus disse. Mas estreito é o caminho que conduz ao reino de Deus. Poucos acertam por ele. Porque no reino de Deus tem justiça, tem ordem, tem um Senhor. Mas sabe, no reino de Deus tem paz, tem amor, tem alegria. Aleluia! Glória a Deus. Então, ou você pertence a um reino ou a outro, não tem como ficar em cima do muro.
Jesus veio para ser o Senhor, né? Ele tem autoridade. E ou você se rende à autoridade dele, ou você se rebela contra a autoridade dele. Por isso que Jesus fala que no final, quando ele voltar, ele vai separar o quê? As ovelhas dos cabritos. Ele usa essa expressão. Mesmo na própria igreja, tem alguns rebeldes. Aí qual a palavra de Jesus para você hoje? Arrependa-se e creia no Evangelho. Para de lutar contra Deus. Para de ficar falando, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu acho bonito, isso aqui não. Arrependa-se. Ou você serve ao rei, ou você se rebela contra o rei. Amém? É por isso que Jesus fala, arrependa-se. Falei bastante sobre o reino de Deus. Eu queria agora concluir falando sobre a igreja. Falamos sobre Deus e o reino. Eu quero só completar com Jesus e a igreja. Quando Jesus estava no Getsêmani, indo para a cruz, para nos abrir caminho para o reino, levando os nossos pecados, para que a gente pudesse entrar no reino, Satanás, esse ser poderosíssimo, asqueroso, querubim, entrou em Judas Iscariotes, o filho da perdição. E Judas, o traidor, vem com os soldados, e Jesus fala, vem aí o príncipe deste mundo. Vem aí o príncipe deste mundo. E ele nada tem comigo. É por isso que a palavra fala que um dia, lá no livro de Jó, um dia quando Deus estava reunido lá no terceiro céu, com os anjos, veio entre os anjos Satanás, olha a ousadia dele. E Deus lhe pergunta, de onde vens, Satanás? E qual foi a resposta de Satanás? Eu estava ali, passeando pela terra. Como ele pode passear pela terra? Satanás tem esse direito, essa liberdade? A terra foi entregue para ele. Quando Jesus se fez homem, o primeiro teste, o Espírito Santo, Jesus foi batizado, o Espírito Santo preencheu a vida de Jesus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo mostra para Jesus todos os reinos da terra e fala, tudo isso me foi dado. Por quem? Pelo homem. Satanás fala para Jesus, tudo isso me foi dado, todos os reinos da terra são meus. E eu entrego para você, Jesus, se você se prostrar e me adorar. Jesus não questionou, porque realmente todos os reinos foram dados a Satanás. Amém? Está comigo? Mas Jesus fala, Satanás, está escrito, somente ao Senhor, Deus, adorarás e só a Ele servirás. Portanto, Satanás passeia pela terra, porque a terra ainda é dele, ainda é, porque Jesus vai voltar, mas por enquanto ele ainda é o Senhor, por isso está esse caos. Mas Jesus passeia na igreja, aleluia! O mistério, a igreja. Jesus implantou uma embaixada do céu na terra. A terra foi tomada por um poceiro ilegal, Satanás. Ele enganou o homem e tomou posse da terra. Mas aí então Jesus veio e ele implantou a igreja. A igreja. E aonde Jesus põe a igreja ali, Ele é o Senhor. Aí a palavra fala lá em Apocalipse, eu preciso que você abra lá em Apocalipse 2, veja lá, Apocalipse 2,
que fala que Jesus Cristo passeia na igreja. Satanás passeia pelo mundo, mas Jesus passeia na igreja. Ah, aleluia, aqui quem manda é Jesus. É Apocalipse 1. Apocalipse 1. Eu ia ler um versículo, eu estou voltando. Eu vou ver aqui o 17. 1,17. Apocalipse 1,17. Quando João, lá na ilha de Patmos, no exílio, trabalhos forçados, ele teve uma visão e Jesus se manifestou a ele. João 1,17, João diz assim: e quando eu vi Jesus, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra. Você imagina Jesus colocando a sua mão direita? Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém, assim seja. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, João, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, João viu 7 castiçais que são as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, as igrejas que havia naquela época, ali na Ásia Menor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso e diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas, e Jesus anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus anda no meio da igreja, porque aqui é território santo, aqui é território do céu, a igreja é dele e pertence a ele. Então, sabe aonde Jesus Cristo é o Senhor? Na igreja. Todas as coisas ainda não estão aos seus pés, mas aonde a igreja chega, Jesus é o Senhor. Pelo menos deve ser. Aleluia! Jesus é o Senhor da igreja. Aqui nós estamos protegidos, porque Ele reina. Reina o Senhor, tremam os povos. Aleluia. Então eu concluo dizendo isso. O reino de Deus é real, é presente, é agora, já é. E a igreja de Cristo embarca os filhos do reino. Por isso que ele fala: não deixem de congregar como é costume de muitos, ainda mais quando vedes que o tempo se aproxima, o tempo da volta dele. Não deixe de congregar, esteja na igreja, porque a igreja é dele. Se você pertence à igreja de Cristo, Satanás não pode com você, porque a igreja é de Cristo. Aqui ele é o Senhor. Aleluia. É aqui que estão as bênçãos. O que diz o Salmo? Ó, quão bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão na igreja. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Que bênçãos! Que bênçãos! Efésios 1:3. Ele nos assentou nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E todas as bênçãos nossas estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Você entendeu que você faz parte do reino de Deus? Você entendeu que no reino de Deus existe um rei, existe um Senhor, e esse Senhor é Jesus? Na igreja a gente obedece a Jesus. Ele mesmo levantou uns para apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres, para equipar os santos. Na igreja de Cristo ninguém escolhe. Você acha que um dia eu acordei e pensei, sabe, Kátia, eu estava pensando, eu acho que eu vou ser apóstolo. Você acha que aconteceu isso? Não, nem pastor. Eu estudei para ser veterinário. Mas Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele mesmo deu dons aos homens, e Ele coloca uns como levitas e adoradores. Para alguns Ele dá o dom de cuidar com as crianças, para outros Ele dá o dom de mexer nessa parafernália eletrônica, e Ele vai dando dons aos homens,
para nós servirmos uns aos outros, na igreja. Ele fala, agora, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e eu estou com vocês. A minha paz eu dou para vocês, que são do reino. A minha paz eu dou para vocês, não a paz que o mundo dá. O príncipe desse mundo não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, quando vocês entrarem numa casa, vocês que são cidadãos do reino, vocês digam assim, Shalom, a paz do Senhor, porque vocês têm a paz, a minha paz eu dei para vocês. Então você chega e diga a paz do Senhor. Se naquela casa eles quiserem receber a paz ficará naquela casa. Se eles não receberem, a paz voltará para você. Jesus falou. Jesus quer tirar você do império das trevas, das mãos de Satanás, da escravidão do vício, do jogo, da pornografia, da prostituição, da mentira. Ele quer tirar você disso, te transportar para o seu reino. Reino de paz, reino de justiça, reino de amor, reino de alegria. Mas é preciso se arrepender da rebeldia, da rebelião. Tem que entender que Ele é o Rei, Ele manda. Ele fala vai, a gente vai. Ele fala não faça, a gente não faz. E Ele não precisa falar me adora, porque a gente adora mesmo. Vamos ficar de pé, igreja. Oh, Senhor. Agora sabe qual é o valor que você deve dar ao reino de Deus ao qual você pertence? Jesus disse, ouça, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Quando você entende o reino, você abre mão de tudo por ele. Aleluia. Nunca mais deixe o príncipe desse mundo te enganar. Não troque por nada o privilégio de ser do reino, de ter Jesus como Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que você se alimente e se arme com a palavra de Deus, que você viva de acordo com os padrões do reino. Que a bênção te acompanhe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech gadol bekol haolam. Bendito seja o Senhor nosso Deus, grande Rei de todo o universo. Yevarechecha Adonai veishmerecha. O Senhor te abençoe e te proteja. Issa Adonai panav elecha veichuneka. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. Yaer Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia.